Olá, bom dia, tudo bem? Pessoal, estamos de volta aqui para mais um programa 10 minutos. E hoje eu vou falar com vocês sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que está funcionando no Senado Federal já há alguns dias e vai ser prorrogada por mais 90 dias. É uma comissão de senadores que está investigando a atuação do governo federal durante essa pandemia do novo coronavírus, com o objetivo de saber se a crise sanitária ela foi intensificada, ela foi inclusive prorrogada, ela foi piorada pela ação ou omissão de agentes do governo federal. E uma série de informações tem surgido. Nós temos na comissão os senadores que são de oposição ao governo e os senadores que são governistas, os que apoiam o governo. E aqui eu quero destacar, entre os que apoiam o governo, o trabalho do senador Marcos Rogério. Ele é do Democratas e tem sido um dos mais bem-sucedidos defensores do governo nessa investigação. Do outro lado, nós temos o Alessandro Vieira, que é um dos mais ferrenhos opositores do governo nessa comissão, porque, além de ser delegado de polícia, ele está muito motivado para a investigação. E aí ajuda bastante, né? Por outro lado, o presidente da CPI, o Omar Aziz, né, é um desses caras que, digamos assim, não vai largar o osso tão fácil, né? Não vai deixar para lá uma comissão como essa. Mas o mais importante dessa comissão é o fato dela estar sendo transmitida ao vivo pelas redes de TV. E isso faz uma diferença danada. A transmissão ao vivo dos depoimentos, das reuniões, torna a comissão midiática. Então, os senadores, eles agem diferente de como agiriam se por acaso não houvesse essa audiência. Então, de certa forma, funciona assim. O senador, ele faz um discurso que não é um discurso dirigido aos seus pares, aos outros senadores. Não é uma apresentação, cada um tem 15 minutos, né, depois do relator. Não é uma apresentação para ajudar nas investigações ou esclarecer os fatos. Cada apresentação é marcada justamente por outra característica. É a característica de saber que está falando em broadcast, ou seja, falando para todo mundo ouvir. A CPI está sendo acompanhada de perto pela imprensa, que tem muito interesse na pauta, afinal, é a pauta do dia, né? Essas questões que envolvem a crise sanitária. E por causa disso, é lógico que quando o senador vai falar, ele não fala para quem está ali dentro da sala da CPI. Ele fala mais para a audiência, para ganhar o aplauso da maioria na audiência. Então, é muito comum você ver os senadores se repetirem em determinados temas que eles consideram temas importantes para eles e sabem que repetir essa informação, repetir esse raciocínio, repetir esse argumento, reforça as suas bases, inclusive fortalece as suas bases eleitorais e ganha também
é óbvio, apoio popular. O senador, ele começa sempre falando para a audiência. E esse uso, né, do recurso de falar para a audiência, ele é muito interessante, porque, de certa forma, retroalimenta a própria CPI. Pela primeira vez, uma comissão parlamentar de inquérito está usando vídeos, exibindo vídeos para as testemunhas, para os depoentes, para que eles analisem o que está sendo apresentado no vídeo e também para contradizê-los, para contrapô-los em relação ao que argumentaram e estão argumentando. Muitos dos que, em frente a uma câmera, na internet, e as pessoas, quando estão sozinhas, de frente para uma câmera, dentro de suas casas, falando ao vivo para a internet, é muito comum que as pessoas se sintam extremamente à vontade, né? E aí falam o que lhes vem à cabeça. E tudo que você faz na internet, tudo que você transmite publicamente, fica marcado, fica registrado e pode, eventualmente, ser usado contra você. Porque não tem como esconder essas coisas. Então, muita gente que falou o que quis, que falou o que tinha na cabeça, durante uma transmissão ao vivo, durante uma participação junto com outros e tal, na hora de falar na CPI, não teve a mesma coragem de defender os mesmos argumentos. E, de certa forma, está difícil, né, defender alguns argumentos que foram abraçados com muita força pelo governo brasileiro, mas que eram estratégias fadadas ao fracasso. Não é que o governo brasileiro é culpado de todas as mortes que aconteceram por Covid no Brasil. Isso não tem sentido, né? Culpar o governo, o presidente, por todas as mortes que aconteceram no país. É algo que, evidentemente, não tem sustentação nenhuma. A questão é a forma como o governo brasileiro reagiu à crise agravou ou reduziu o problema? As constatações da CPI, que vão constar no relatório, segundo palavras do próprio relator, é que o governo agiu deliberadamente para agravar a crise sanitária, porque era consenso no governo, e parece que ainda que não era necessário nenhuma medida extraordinária. Se tratava de uma doença viral que ia ter o seu ciclo de existência na sociedade e que desapareceria naturalmente, como muitos médicos defenderam. Inclusive, um guru, né, da presidência da República, que frequenta a cozinha do presidente e que é deputado federal, deputado Osmar Terra, grande defensor da imunidade coletiva natural, sem a necessidade de vacinação. Uma hipótese que se mostrou absolutamente falsa e mortal. E é por isso que a CPI começou a investigar, na tentativa de fazer uma responsabilização, de atribuir responsabilidades. Mas é muito difícil esse trabalho,
trabalho complexo, porque as investigações estão ocorrendo durante a realização dos crimes. E as pessoas que estão sendo investigadas são pessoas que cometeram o white collar crime, como chamam os americanos, o crime do colarinho branco, aquele crime que é de difícil comprovação e por envolver pessoas muito ricas, muito poderosas, se torna extremamente difícil de ser comprovado. O próprio processo de investigação é muitas vezes atrapalhado por causa desse poder imenso. Uma prova disso é o depoimento do Carlos Wizard, um multimilionário que foi também parte do Conselho Geral, participou, né, dos conselhos, das equipes montadas pela Presidência da República para tomar medidas no que diz respeito ao combate à crise sanitária. O Carlos Wizard, inclusive, chegou a quase ocupar um cargo no Ministério da Saúde, mas acabou isso não sendo concluído. Mas mesmo assim, ele, sem ocupar cargo, influenciou bastante. Foi dele a brilhante ideia de interromper a contagem das vítimas da doença e substituí-la por uma contagem que fosse menos, digamos assim, que não mostrasse os números como estavam sendo mostrados, que tivesse um menor impacto. Então, ele queria usar técnicas de marketing para maquiar os números, os dados sanitários, de forma que a sociedade passasse a crer que não existe uma doença, ou que não existia uma doença grave e que precisava de medidas urgentes, necessárias, dolorosas, mas necessárias para combatê-la. E foi justamente esse Carlos Wizard que conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal para se manter calado durante toda uma audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito. E durante várias vezes repetiu que preferia ficar em silêncio, como uma garantia constitucional, né? E recusou-se, inclusive, a responder perguntas simples, como qual é a sua religião, por exemplo, seguindo o Conselho dos Advogados de permanecer em silêncio para não gerar provas contra si mesmo. E aí onde está o limite da investigação de uma... É que não é possível convencer, forçar, obrigar os depoentes a gerarem provas contra eles mesmos. E como os depoentes não podem ser obrigados a gerarem provas contra eles mesmos, eles podem mentir, como muitos mentiram, ou podem simplesmente não dizerem nada, porque estão sendo investigados. Como o caso da Emanuele, uma diretora executiva, que teria que ser ouvida ontem e acabou não sendo ouvida, porque alegou que iria ficar calada, os senadores não gostaram, recorreram ao Supremo Tribunal Federal, que autorizou o ministro-presidente do STF, Luiz Fux, autorizou a prisão da depoente, caso ela continuasse calada, sem se exprimir, sem falar nada. Por outro lado, a CPI, ela está sendo muito influenciada pelas redes sociais. E aí fica difícil para qualquer depoente. Imagine que você está depondo numa comissão e
vai depor durante 10 horas seguidas. Cada um dos senadores tem 15 ou mais minutos para te perguntar o que quiser. E esses senadores, além de serem auxiliados pelos seus assessores, eles também desculpem, eles também são auxiliados diretamente pelos internautas, por milhões de pessoas que estão conectadas na rede mundial de computadores e que se comunicam diretamente com os senadores em tempo real pela rede, dando informações, sugerindo perguntas, descobrindo fotos, vídeos, declarações, reportagens, investigando, minerando dados, procurando informações e disponibilizando essas informações online o tempo todo. É praticamente impossível para um depoente mentir durante um depoimento assim. Porque não é uma pessoa lhe perguntando, não são duas, não são três, não é um número limitado, é um número gigantesco de pessoas, todas envolvidas em uma investigação e motivadas, porque muitas pessoas, como é o caso do Aziz e de outros senadores, perderam familiares, amigos, etc. Um senador da República morreu, inclusive um dos senadores da comissão, o Otto Alencar, um dos mais atuantes, que é senador pelo estado da Bahia, está bem mal, né? Pegou Covid e está um pouco afastado da CPI, algo previsível, né? Fazer uma CPI durante uma pandemia, alguém ia ter que ficar doente. E foi isso que de fato aconteceu. E a CPI continua, existe curso de investigação. Para algumas pessoas, se trata de um circo, né? E quando se fala circo, é porque é algo que está chamando muita atenção e que revelando apenas mentiras, né? Estaria apenas os governistas gostam, notadamente o senador Marcos Rogério, gosta muito de um termo que ele usa com muita frequência. Ele diz que a CPI ela é formada apenas de narrativas. Ou seja, as narrativas elas são histórias contadas, mas que são só histórias bem contadas, elas não são a expressão da verdade. O Marcos Rogério, ele me lembra um colega de turma no curso de jornalismo, que eu dizia que ele abusava dos recursos retóricos. E no caso do Marcos, ele faz isso. Ele é recursivo nos recursos retóricos. E isso fica bonito de se ouvir, principalmente para quem gosta de oratória e tal. Ele se expressa muito bem e se torna crível, se torna acreditável. O Marcos Rogério é aquele cara que é capaz de vencer qualquer debate, mesmo sem ter razão. E é esse o foco do discurso dele. Ele não se importa, ele não tem preocupação nenhuma. Se o que ele está dizendo é verdadeiro ou é falso, ele está ali para defender o governo, e aí ele vai com todas. E, por outro lado, do lado dos oposicionistas, há aqueles também que apelam para tudo, né? Para qualquer coisa. Tentam colocar na conta do presidente da República tudo o que aconteceu durante esse 1 ano e meio aí, quase 1 ano e meio, de pandemia. O que também é, obviamente, falso. Né? Então, há exageros do lado dos governistas e também dos oposicionistas, mas a comissão ela tem muita audiência,
ela está sendo muito vista, muito acompanhada pelas redes sociais. A TV Senado está batendo recorde de audiência. As TVs que são All News, que transmitem notícias o tempo todo, como a Globo News, CNN, Record News, outras, Band News, etc., estão sempre transmitindo ao vivo as audiências e os depoimentos. Os cortes dos principais acontecimentos da CPI estão em todos os telejornais, manhã, tarde e noite. Tudo que acontece na CPI vira notícia. Uma série de coisas curiosas estão acontecendo e isso está chamando muita atenção, né? Então, a CPI ela caiu no gosto do brasileiro, né? E isso é ruim para o governo, muito ruim. É a pior coisa que poderia acontecer para o governo nesse momento. O ideal era que esse tipo de investigação só fosse feita depois que a crise sanitária tivesse passado, porque ia ser muito mais difícil a investigação e descobrir ou atribuir responsabilidades. Nesse momento, alguns dos acusados estão sendo pegos no pulo, e aí fica difícil negar as próprias atitudes, as próprias palavras, as próprias declarações. O fato, meus amigos e minhas amigas, é que a CPI começou com o objetivo de provar que o governo foi incompetente durante a sua atuação na crise sanitária. E agora a CPI está avançando ao ponto de provocar uma investigação contra o presidente da República. A Polícia Federal está investigando o presidente da República por pedido feito pelo STF, autorizado pelo STF, pela Procuradoria-Geral da República, acusando o presidente de crime de prevaricação. Entre outras questões que acabaram sendo provocadas pela atuação da CPI, como, por exemplo, a declaração de hoje, feita pelo Ministério da Saúde, de que os remédios que antes eram indicados como propaganda pelo Ministério para o tratamento precoce daqueles que contraíam a Covid ou daqueles que ainda nem tinham a doença, mas poderiam tomar para evitar ter, como a hidroxicloroquina, a azitromicina e outras tantas doenças aí, ivermectina, doenças não, drogas que foram receitadas. Então, todas essas drogas, ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, etc., o Ministério da Saúde hoje emitiu um documento dizendo que elas são ineficazes. Isso tudo é uma consequência, né, do trabalho das audiências feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que expôs algumas questões que já eram sabidas, algumas coisas já eram conhecidas, e outras eram totalmente desconhecidas, como a hipótese de haver um crime de corrupção em andamento, que envolvia bilhões de reais e estaria a cargo de alguns funcionários do Ministério da Saúde. E o mais grave, a acusação de que o Ministério da Saúde, durante a crise sanitária, estava sendo controlado politicamente por políticos que queriam superfaturar medicamentos para fazer um suposto caixa 2, com uso, inclusive, de offshores, de empresas que estão sediadas em paraísos fiscais no exterior. Então, é aquela coisa, né? A CPI puxa uma pena, vem uma galinha, puxou a galinha, vem um galinheiro, e ninguém nunca sabe do que pode sair desses depoimentos e dessas investigações, principalmente levando em consideração não só os depoimentos, que é o que mais chama a atenção, mas as quebras de sigilo fiscal, telefônico, telemático. Esse tipo de investigação que quebra sigilos, inclusive o mais importante, o telemático, numa era como a nossa digital, onde tudo é feito dentro de um celular, então as investigações tendem a revelar todos os segredos da República e pesarão antes do relatório final contra o presidente. É tanto que, desde que a comissão começou, a popularidade do presidente caiu bastante
né? Os ataques são frequentes, diários, e mesmo com toda a resistência do grupo governista, fica difícil defender o governo nas atuais circunstâncias, porque o grupo que ataca é muito maior do que o grupo que defende, considerando, inclusive, que grande parte da mídia, para não dizer quase toda a imprensa, está do lado dos senadores que são oposição ao governo na CPI. Isso ajuda muito o trabalho da comissão de inquérito, que já bateu de frente, inclusive, com as Forças Armadas e com o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aonde nos levará essa comissão parlamentar de inquérito. Ela vai terminar com um relatório, mas antes de terminar, ela já causou muito estrago para o governo de Jair Messias Bolsonaro, que inclusive foi internado hoje no Hospital das Forças da Força Aérea em Brasília. Não sei se do Hospital da Força Aérea ou do Hospital do Exército, mas ele foi internado por estar se sentindo mal. E algumas pessoas atribuem a tensão, o estresse do presidente a justamente esse trabalho da CPI. Um abraço a todos e até amanhã com mais um programa.